som. Boa noite a todos. O meu nome é Cindy, eu sou psicóloga e fui convidada para estar aqui, nesse momento com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre a campanha do Setembro Amarelo. Então, aqui eu faço o convite para sempre a gente começar a refletir juntos nesse momento, a participar, a interagir. Então, vocês podem ficar à vontade para escrever nos comentários, que aí depois a gente vai sempre olhando e respondendo vocês. Tá? Então, vamos começar. O que é exatamente essa campanha do Setembro Amarelo? Aqui no Brasil, desde 2014, está acontecendo essa campanha, ela é o ano inteiro. Só que em setembro, eles deixam para como se fosse uma forma de nós chamarmos mais atenção justamente em relação à prevenção ao suicídio, que é algo muito comum e que, às vezes, a gente não tem nem noção do que se trata. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, se uniram e criaram essa campanha. E, quando a gente fala de suicídio, eu acredito que o número, no caso, pode até abalar um pouquinho a gente, porque é algo realmente muito sério. Quando a gente fala a nível Brasil, só aqui no nosso país, são registrados cerca de 13 mil suicídios por ano. E é uma realidade muito triste, porque se a gente for pensar, por dia são 32 pessoas que cometem o suicídio. Então, realmente é algo que vem se agravando, está aumentando, quando a gente fala em relação ao Brasil com outros países. E são vidas, realmente são pessoas que estão passando por dificuldade, infelizmente estão cometendo suicídio. E a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio, se a gente for relevar em relação a esse número. Então, a ideia mesmo central é a gente refletir um pouquinho, como que está acontecendo tudo isso, o que a gente pode fazer também para melhorar e prevenir, para que isso não aconteça com mais ninguém. Então, é importante também a gente começar pensando assim, o número é alto? É. E cerca de 96% desses casos estão relacionados diretamente com transtorno mental. E, às vezes, a gente tem aquele senso comum, de que, às vezes a pessoa está fraca, falta de Deus, falta de fé, quando aqui a gente vai aprender que não. Nós vamos aprender que se é transtorno mental, é doença. Só que é uma doença que tem cura, é uma doença que a gente pode reverter. Então, a ideia principal é nos conscientizarmos disso, de que a gente pode sim ajudar a prevenir e também a ter um autocuidado para não cair nesse adoecimento. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, de 10 casos que acontecem, 9 poderiam não ter ocorrido se tivesse o tratamento adequado. Então, muitas vezes, a gente não tem a dimensão e pode não perceber que está acontecendo até dentro da nossa casa. A gente não percebe. Então, vamos aprofundar um pouquinho, para justamente conseguir identificar. E eu pensei, antes da gente começar falando propriamente dito, do suicídio, nós termos também em mente o que é saúde mental. Porque é uma questão muito importante que envolve todos nós, questão de ser humano. E principalmente agora, falando de pandemia, acredito que todo mundo de alguma forma foi afetado, então é importante a gente ter noção. Então pensa assim comigo. Em relação à nossa vida, o nosso dia, em emoções, sentimentos, acontecimentos. Se a gente fosse desenhar em uma linha, por exemplo, ela não ia ser uma linha linear, Sempre acontece alguma coisa. Então, a gente está sujeito a sentir tristeza, medo, angústia, frustração, raiva, e por aí vai. Então, justamente por ter esse monte de emoção, quando acontece alguma coisa que exige do nosso corpo uma adaptação, a gente tem que saber lidar. Se a nossa reação for desproporcional à situação, aí tem algo de errado.
Porque saúde mental é o equilíbrio da nossa resposta, é o equilíbrio do nosso sentimento em relação a algum acontecimento, tá? Então, já fica a dica para a gente começar a repensar, né? Olhar para cada um, para si, e falar, como que será que está a minha saúde mental hoje? Será que eu estou conseguindo manter o equilíbrio diante das situações que estão acontecendo no meu dia? Porque tudo isso faz parte, é normal, é inerente ao ser humano, né, da nossa vida. E ninguém está imune. Ninguém está imune ao sofrimento, ninguém está imune a acontecimentos que a gente não prevê na nossa vida. Só que se a gente pensa hoje em dia, ainda mais nessa era digital, o que a gente mais vê? A cultuação da felicidade. É aquela coisa que tudo é bonito, tudo é perfeito, né? Principalmente quando a gente fala de Instagram, essas coisas de foto, é o que a gente compra. Então, pouco nós sabemos como que a pessoa realmente está, né? O que ela está sentindo, o que está acontecendo com a vida dela. E aí que entra a nossa dificuldade. Porque muitas vezes, no nosso dia a dia, nós mesmos não reparamos em como nós nos sentimos. O que está acontecendo dentro de nós. Então, se a gente não sabe lidar com o nosso sofrimento, como que a gente vai lidar com o do outro? Como que a gente vai conseguir perceber o que acontece com quem está ao nosso redor? Então, é um convite, nesse momento, embora o tema seja o suicídio, é irmos repensando todos os aspectos da nossa vida, que relação isso tem conosco, né? O que isso vai gerando dentro de nós, o que essa informação traz para cada um de vocês. Então, vamos juntos, né, ir pensando a partir de agora para trabalhar com esse assunto. Então, em relação ao suicídio, né, quando a gente fala o que é o suicídio, é justamente quando a pessoa ela tem o desejo de morrer, de acabar com a vida dela, ela toma consciência disso e ela decide e o faz, né? Ela tem um comportamento para este fim. E quando a gente fala em suicídio, né, quando ele vem acontecer, e como nós vimos no começo, é bastante frequente, mais do que nós imaginamos, quando ele acontece, ele atinge diretamente, por exemplo, pensando no âmbito da família, da pessoa. Então, é no mínimo de 6 a 10 pessoas que serão atingidas de uma forma traumática. Que aí a gente está falando de algo realmente pesado, difícil de lidar e que vai ter sérias consequências para todos ao redor. E quando a gente pensa também indiretamente, então, por exemplo, que entra na parte do trabalho, né, do estudo, dos meios em que a pessoa convive, isso pode atingir até 60 pessoas, pelo menos. Então, percebam que, às vezes, o tema passa despercebido, a gente não valoriza, né, achando que está muito distante da nossa realidade. Ah, mas isso não vai acontecer, né, eu estou bem, quando não é bem assim. E, muitas vezes, nós estamos, né, também convivendo com pessoas que estão em sofrimento e talvez não estamos sabendo acolhê-las, para que elas se sintam à vontade de buscar ajuda. Então, a ideia de hoje é a gente começar a repensar em tudo. Mas lembra, sempre primeiro olhar para a nossa realidade, para depois a gente conseguir olhar o do outro ao nosso redor. E aí, o que pode, né, levar uma pessoa a cometer o suicídio, então? Já que a gente está falando disso, né, como que eu vou saber se alguém que convive comigo está pensando nisso, por exemplo? Então, vamos lá. Quando a gente fala de sofrimento, a primeira coisa que nós temos que aprender, né, aprender porque é sempre uma construção, é que não tem como a gente medir. Sofrimento não se compara, porque é muito particular. Então, a forma que uma pessoa, né, vai reagir diante de uma situação vai depender de como foi toda a construção da vida dela. Então, a gente tem muito de olhar para o outro como se fosse uma extensão nossa, né? Então, por exemplo, tem um assunto que não é tão relevante para mim, não faz eu me sentir tão mal. Então, para que a pessoa vai ficar ruim? Percebe? A gente vai meio que comparando, querendo medir, quando não tem como, é impossível. Cada um sabe a sua realidade, cada um sabe o nível do seu sofrimento. Então, o que pode adoecer o outro não necessariamente vai me adoecer, mas eu tenho que lembrar disso. Porque senão eu desclassifico também o sofrimento do outro.
né? Então, vamos sempre lembrar disso. A nossa percepção não é a mesma quando diz respeito a outra pessoa, tá? Porque senão a gente olha já direcionado e aí não consegue ter, de fato, uma aproximação com quem está em sofrimento. Então, vamos pensar assim. Se a pessoa, durante a vida dela, e aí são algumas coisas que podem contribuir a vir a chegar nesse ponto de sofrimento tão intenso que causa o suicídio. Então, pessoas que sofreram maus tratos, né, durante a vida delas, elas ficam num grupo que tende a, justamente por ter essa reação emocional forte, pode desencadear um transtorno. E como a gente falou que 96,8%, mais ou menos isso, por cento dos casos de suicídio estão relacionados a transtorno mental, aí a gente não pode desclassificar que os mais comuns nesse sentido é a depressão, né? A ansiedade às vezes também contribui, principalmente os transtornos de personalidade, porque aí tem as questões mais impulsivas da pessoa, que também podem levar a cometer o suicídio. E quando a pessoa sofre, né, durante a vida dela, algum tipo de abuso, e aí entra o abuso sexual, né, o físico, o psicológico, relações abusivas também. E às vezes a gente pensa em relação abusiva só no sentido de relacionamento, né, assim. Mas não, às vezes pode ser entre família, né, aquele relacionamento tóxico, entre as amizades também podem vir a cometer. A dependência química também pode contribuir. Aí a pessoa, né, vamos supor, ela está passando por todo esse sofrimento. E aí vai intensificando com o sentimento de solidão e cobrança social muito grande. Porque hoje em dia, né, se a gente parar assim para olhar para a nossa realidade, para o mundo, como que está a sociedade? O que é considerado válido? Né? Quem é considerado que tem realmente valor? A pessoa precisa adquirir coisas? Ela precisa comprar? Qual que é a lógica do mercado? Muitas vezes, a gente tem que produzir e produzir muito, né? Com muita frequência, sempre, e aí começa aquela autocobrança. Porque o nosso dia a dia ele fica corrido, fica cheio de coisa. E aí a gente vai acumulando cada vez mais. A gente tem muitas funções, muita coisa para fazer. E aí a gente tem aquela expectativa, né, de estar sempre produzindo e produzindo muito bem. Então, a gente se perde muitas vezes nisso. Né? A gente se perde nessa correria que nós mesmos também criamos, junto com as cobranças externas. E tudo isso causa uma exaustão mental. Tudo isso prejudica, e prejudica muito. Só que a gente não percebe, pelo menos na hora. Então, são todos esses fatores que a gente vai falando aqui, tá? Não significa que vai acontecer de uma hora para outra, mas é uma construção que nós vamos permitindo durante um bom tempo da nossa vida e não percebemos, até que acontece algo muito grave assim, e aí, de fato, a gente acorda que tem alguma coisa errada. Daí também o convite de prestarmos um pouco mais atenção em relação a como que está a nossa vida. E quem sofreu bullying também entra aqui, principalmente hoje em dia, né, que infelizmente a gente pode ver que também está acontecendo com maior frequência. E quando a gente fala de bullying, tá, não é só a vítima, o agressor também, muitas vezes, porque em determinado momento da vida vai recaindo um sentimento de culpa, de remorso. Então a pessoa começa a reconhecer algumas coisas e pesar também internamente para ela. Isso também pode favorecer esse tipo de adoecimento mental. Então, a gente tem que lembrar que, já que a gente está falando de doença mental, não significa que se restringe a isso, tá? Tudo é muito mais do que parece, além de ser muito singular. E aqui eu queria trazer também a questão social, porque lembra que eu falei que é importante ir relacionando, né? O que isso tem a ver com a minha vida, né? O que eu posso contribuir com isso? O nosso mundo hoje, será que ele não está contribuindo para o nosso adoecimento? Será que o ambiente em que nós estamos frequentando não está contribuindo para o nosso adoecimento também? Então, cabe a gente começar a repensar. E olhando de modo geral para a sociedade, um público que também está sendo muito atingido e que fica com uma grande chance de cometer também o suicídio
são as pessoas em situação de vulnerabilidade. Percebam? Então, vai desde o morador de rua aos indígenas, as pessoas que mais são discriminadas, excluídas, as que mais sofrem preconceito, como a comunidade LGBTQI+. Então, essas pessoas, elas estão sendo tão sofridas na vida que elas caem também em adoecimento. E aí, quando a gente fala daquele número alto, né, que está crescendo e crescendo muito, envolve todo mundo. Então, lembra, é doença. Então, ninguém está imune a ela. É isso que a gente tem que abrir os olhos, né, prestar muita atenção. Desempregados também, pensando no momento em que estamos vivendo, acho que é considerável essa questão, porque aí as pessoas ficam com dificuldades financeiras, e isso é só a porta, né, do problema. Não, lembra que eu falei, é um monte de coisa, que é algo muito maior do que parece, mas que também contribui para esse adoecimento. E aí as pessoas vão perdendo, né, aquele senso de pertença. E aí elas já não vão mais se vendo como reconhecidas, como validadas, e tudo isso também adoece. E uma coisa também importante de trazer aqui, né, em relação ao suicídio, no Brasil, pelo menos, vamos olhar mais para a nossa realidade, está sendo muito comum entre os jovens, né, que a gente sempre classifica também como aquela fase difícil, que muitas vezes não damos a devida atenção, não acolhemos, não damos espaço para que eles consigam realmente participar da vida em comunidade, consigam se desenvolver com bastante opção de escolha. E muitas vezes eles sofrem uma pressão muito grande. Então, os jovens, infelizmente, né, acho que aqui no Brasil, se eu não me engano, é a segunda maior causa de mortes. Só perde para acidente de carro, né, que infelizmente também é algo muito comum. Só que a gente não pode classificar. Então, se eu falei que acontece mais com jovens, não significa que não aconteça com crianças também. E, infelizmente, também a gente já chegou também a pegar casos, né, de crianças de 9 a 10 anos, que não só têm a ideação, ou seja, a ideia, mas também estão cometendo. E também entra aqui pessoas idosas, a partir dos 70 anos. Percebam? Às vezes, a gente com o nosso olhar meio que alienado, né, vai achando que, mas pessoa idosa, como assim? Né? Criança. E acontece. Acontece e a gente não vê, a gente não sabe. Por isso que a ideia mesmo de nós falarmos sobre o tema é abrir os nossos olhos, para que nós repensemos onde nós estamos errando, o que a gente pode mudar para a nossa vida e para quem está ao nosso redor. E aí eu vou perguntando para vocês, né, se está fazendo sentido tudo isso? Vocês estão conseguindo entender? Porque eu sei que o tema, às vezes, é pesado para algumas pessoas, né? A gente tem aquele receio de falar, principalmente quando se trata de suicídio, que é o ato mais extremo, vamos falar assim, do sofrimento. Só que é doença, então é importante sim. Inclusive, um tabu muito grande, que eu acho que eu não falei aqui ainda, né? Um tabu muito grande é, mas por que eu vou falar sobre isso? Eu não vou estar influenciando de alguma forma, né, as crianças, as pessoas? A resposta é não. A ideia é justamente inversa. Quanto mais nós abrirmos espaço, mais nós conversarmos sobre isso, mais a gente pode prevenir. Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, com a pandemia, por exemplo, a gente não precisa ser epidemiologista, cientista, nem nada desse tipo para saber como que a gente se previne e o que a gente tem que fazer, certo? Nós temos as informações. Informação que salva a nossa vida, que nos ajuda, que nos mantém seguros, tomando as medidas e tudo mais. Então, a ideia da prevenção ao suicídio é justamente essa, a gente falar. Porque se está acontecendo tanto, e lembra, aliás, eu não sei se eu falei, né? Mas de acordo com a Organização Mundial da Saúde, de cada 10 casos, 9 poderiam ter sido revertidos. Triste, né? Porque realmente são vidas, são pessoas. E por que poderia ser revertido? Com tratamento.
porque tem cura. Lembra, a gente está falando que é doença. Então, a gente tem que enfrentar, né, esses preconceitos, essas ideias e começar a discutir, sim, sobre o tema. Porque só falando sobre ele a gente vai aprender a olhar mais para a nossa vida e a falar sobre sofrimento. Não vamos falar aqui detalhes, né, nem romantizar, por exemplo, essa questão. Aqui é mesmo um alerta, então é informações para nos dar caminhos melhores. Por isso que é importante. Então, pensando ainda, né, nessa questão do que pode levar uma pessoa a cometer o suicídio. Como ela está num sofrimento muito grande, num transtorno mental muito pesado, geralmente a pessoa ela não sabe também o que está acontecendo exatamente com ela. Percebam? É uma coisa interna que a gente já não está acostumado, né? Não está habituado a lidar. E é tão forte, tão intenso, que ela se sente fora do normal. Então, ela mesma começa a se isolar com medo do que está acontecendo. E aí, durante a nossa vida, nessa correria e tudo mais, às vezes a gente não encontra espaço de compartilhar para alguém, porque tem medo, né? Tem medo de não ser compreendido também, de ser invalidado. Então, percebam que é uma questão muito grande. É muita coisa que passa na cabeça de uma pessoa que está doente. E, mais uma vez, a dor do outro não dá para ser medida conforme a minha. Então, é por isso que a gente tem que estar atento, né? Atento a como nós vamos reagir, como nós vamos lidar, caso tenha alguém próximo a nós que esteja nesse sofrimento. E a ideia de hoje é essa, né? Irmos pensando juntos. Então, se a pessoa está doente, ela está sofrendo, em algum momento, né, já que é algo muito forte, muito grande, ela vai perder um pouco da noção da realidade. Porque ela vai se isolar a tal ponto que ela vai pensar que realmente não tem ninguém que possa ajudar, não tem ninguém que vai entender o que ela está passando, até que surja a ideação suicida. Porque, nesse momento, ela já não está vendo outras opções, outras saídas. Ela está achando que só ela está passando por isso, né? Que é muito anormal, é muito errado. Então, não tem como sair, a não ser tirar a própria vida. Então, quando a gente fala disso, não significa que a pessoa, literalmente, ela quer tirar a vida dela, mas ela quer tirar o sofrimento. E se esse sofrimento está tão grande a ponto de invalidar, ela não está vendo mais sentido estando aqui na Terra, aí ela chega nesse ponto. Então, percebem? Tem muita coisa que está influenciando, que está relacionado a isso. Então, por isso que é importante sempre mantermos a atenção. Porque ninguém, mais uma vez, ninguém está imune ao sofrimento. Ele vai fazer parte da nossa vida. Agora, como que isso vai impactar de fato em nós? Aí sim vai ser uma resposta de cada um. E isso é uma coisa que a gente pode construir juntos, através do autoconhecimento. Nós podemos aprender a superar. Então, a ideia aqui é essa, mostrar que está acontecendo, mas tem saída. Então, tem uma frase que é muito importante, né, a gente também falar, que não é um ato de coragem e nem de covardia, mas é um ato desesperado de alguém que está sofrendo. E está sofrendo e não está sendo visto. E aqui nesse momento eu volto mais uma reflexão, né, para cada um de nós nesse momento, já que estamos aqui pensando sobre isso, falando sobre isso. Será que em algum momento da nossa vida a gente não deixou passar despercebido também? Alguma pessoa que estava em sofrimento? E lembra, não por maldade, né? Não estamos aqui para se autoacusar, mas para fazer esse exame de consciência. Porque a gente tem que parar um pouco e refletir. O que a gente deixa passar despercebido? O que a gente não valoriza do nosso dia, por exemplo? E pensando, né, nesse sentido, já que agora a gente sabe que é uma pessoa que está doente, que está em sofrimento, todas essas questões que podem influenciar a vir a cometer o ato, como que eu posso identificar alguém que esteja precisando de ajuda, né? O que eu faço para que eu tenha assim, alguma certeza de que, poxa, essa pessoa está precisando de mim, eu preciso fazer algo por ela, nesse sentido de sofrimento mental. Eu acredito
que vocês já ouviram essa frase. Eu, particularmente, já ouvi. Ou, às vezes, até foi alguém, nós mesmos que falamos, no caso. Né? A gente ouviu ou falou. Mas aquela frase assim do tipo: mas quem quer se matar, se mata. Não vai ficar falando. Né? Quem está falando é para chamar atenção. Já, né? Certeza. Porque eu já ouvi. E eu estou falando aqui, né, porque é uma construção social. A gente tem essa mentalidade muito taxativa, classificativa. E percebam que isso é algo muito sério, tá? Porque uma pessoa que está em sofrimento mental a ponto de começar a idealizar o suicídio, né, a achar que na realidade dela a saída é a morte, ela vai falar assim. Mas não para chamar atenção, né, no sentido que a gente pensa para ela, é para o sofrimento dela. E eles avisam. Na maior parte das vezes, as pessoas falam, mais de uma vez, e são de diversas formas. Mas será que a gente consegue perceber? Estar atento, ouvir e, de fato, validar isso, né, levar em consideração? Hoje em dia, está até mais fácil, querendo ou não, porque quando a gente pensa na parte social, né, de mídias, muitas vezes as pessoas postam, ou elas vão postar alguma coisa nesse sentido, ou elas vão compartilhar, colocar no status, né, mas tem essa verbalização. Então, percebam, se eu vejo alguém falando sobre a morte, ou sobre um possível fim, aquela frase que a gente lê e não vê uma continuação, né? A gente fala, nossa, fulano está tão na deprê, né? Nossa, está tão para baixo. Nossa, o que está acontecendo? Já é um alerta. Eu mesma já vi. Então, acontece. Eu já vi no Facebook, eu já vi no status de algumas pessoas. Então, pode ser até uma letra de uma música, mas a gente tem que estar atento, né? Porque são formas de demonstrar que aquela pessoa não está vendo mais perspectiva, ela não está vendo mais um sentido para um amanhã. Então, é um pedido de ajuda. E quando a gente está conversando com alguém também, às vezes, e a pessoa está cansada, sabe? Ela fala, ela verbaliza, por exemplo, nossa, eu não aguento mais fazer nada, eu não sei mais o que fazer, ou eu queria sumir. Mas aquele sumir é assim, né? Não aquele de, eu queria sumir e daqui 3 anos voltar com tudo resolvido. É aquele sumir de ponto final mesmo. Percebam? Não tem uma continuidade. Isso também é uma forma de pedir ajuda. E que pode estar acontecendo e a gente não está vendo. E o comportamento também. Quando a gente fala dos mais jovens também, principalmente, né? O rendimento escolar cai, e cai drasticamente. Então, nós temos que ficar atentos a isso. A questão da automutilação também se faz presente, que também é muito comum. Porque a pessoa está com um sofrimento tão grande, uma dor tão grande, que ela não sabe o que fazer. Daí, quando ela se fere, ela está, de alguma forma, externalizando isso. Só que ela externaliza e, naquele momento, ela sente um alívio interno, né? Interno. Só que vai passar. Então, também é uma forma que ela está tentando encontrar de lidar com aquilo e não está conseguindo, e que nós podemos identificar. Falta de interesse nas atividades que antes gostava. Então, por exemplo, a pessoa ela tinha hobby, ela praticava algumas coisas, e hoje você não vê ela fazendo mais. E se você pergunta, né, por que nunca mais eu estive fazendo isso e tudo mais, a pessoa vai falar, não gosto mais, não vejo mais sentido. Porque, entenda, se ela não está vendo sentido na vida dela, como que ela vai colocar sentido em outra coisa? Né? O que ela vai querer fazer? Ela não quer fazer mais nada, porque ela não consegue se desvincular daquele sofrimento interno, do que está passando na cabeça dela. Então, tudo isso vai externalizando e são comportamentos que a gente tem que estar atento. A pessoa começou a se isolar, começou a ficar triste, mas lembra, a tristeza ela faz parte de alguns momentos da nossa vida, mas não quando ela não passa. Então, se ela está perdurando, a pessoa está sempre triste, tem alguma coisa errada, né? Significa que ela não está conseguindo lidar também. E, às vezes, as pessoas também, se nós conhecermos alguém que já tentou cometer o suicídio, também tem uma chance
É uma chance assim mínima, mas tem de voltar a fazer, desde que ela não tenha feito o tratamento efetivo, porque com o tratamento tem cura, mas é importante a gente sempre acompanhar a vida da pessoa, assim como aqueles que perderam alguém pelo suicídio. Lembra que eu falei lá no começo que quando a pessoa, né, comete, atinge de 6 a 10 próximas e até 60 pelo menos um pouco mais distante? Todas essas pessoas também podem cair no adoecimento. Então é algo que toma uma proporção muito grande. E se a gente falou que a cada 4 segundos, ou seja, quanto tempo a gente está aqui conversando, uma pessoa está cometendo, isso é muito sério. Daí vem a importância de nós novamente falarmos sobre esse assunto, né? E então vamos pensar assim, já que a gente está tendo esse panorama todo, como de fato a gente pode prevenir ele, né? Para não acontecer, para a gente tentar reverter isso, porque está aumentando cada vez mais. Pensa comigo, quando a gente fala de cuidar da nossa saúde, muitas vezes a gente pensa mais na parte física, né? A gente ignora assim, o que é interno, o que a gente não vê. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos mais com o nosso corpo. Não que não seja importante, porque aqui a gente vai falar, é relevante, né? Nós temos que ter uma alimentação saudável, né? Praticar esportes, cuidar mesmo dessa parte física. Mas quando tange a parte mental, a gente tem que reparar. O que será que eu estou vendo? Né? O que eu estou assistindo? Com que frequência? O que eu estou ouvindo? O que eu estou lendo? O que eu estou falando? Em que meio que eu estou frequentando? Como que está se dando as relações sociais que eu tenho? As minhas relações afetivas? Será que eu estou conseguindo lidar bem com as pessoas? Eu tenho vínculo? Eu participo de alguma comunidade? Vejam que isso é muito importante, é ciência. Eu tenho essa troca, esse sentimento de pertença com as pessoas? Isso é uma prevenção, e é uma prevenção muito forte. Então, percebam, se a gente está falando que a pessoa que está no adoecimento geralmente se isola, se ela tem uma rede, né, de afetividade muito forte, muito próxima, isso ajuda e muito. Porque quando a gente começa a cair no adoecimento, a gente tem com quem contar. A gente tem alguém que vai conseguir identificar também o que a gente não está vendo e nos ajudar. E aí entra também a nossa parte. Se você está aí acompanhando a gente e falar, Cindy, eu não estou em sofrimento. Graças a Deus eu estou bem, estou me sentindo bem. Ok. Então, que parte desse assunto está tocando em você para que você possa ter uma nova postura de hoje em diante aqui no mundo com as relações? Se é algo que acontece muito, né? Então, vamos começar a olhar um pouco mais amplo. E aí, a gente tem que saber também identificar, porque às vezes pode vir a ficar doente. Então, como que eu, na minha vida, no meu dia a dia, vou saber se eu não estou com algum transtorno mental, com algum sofrimento nesse sentido? Então, lembra do que eu falei em relação à saúde? É o equilíbrio. Tudo está no equilíbrio. O que cada um sente é muito particular. Agora, como que está durando isso? Então, vamos dar um exemplo para facilitar, né? Eu aqui, por exemplo, estou falando com vocês numa live. Pode ter certeza que eu fiquei tensa, assim, né? Um pouco nervosa antes, veio uma ansiedade em relação a isso, a esse momento, que é algo diferente. Mas, a que ponto isso foi? Se essa ansiedade, esse sentimento, né, que eu tô nutrindo dentro de mim, tivesse me incapacitado de dormir, de comer, ficasse o dia inteiro, sabe, a ponto de eu não conseguir fazer as coisas, não conseguir ter a minha rotina, opa, aí já chama atenção, tem alguma coisa errada. Então, se começar a ser desproporcional ao contexto também, por exemplo, aí eu tenho que estar atenta, aí eu posso buscar ajuda, porque é um sinal que o meu corpo está dando de que algo não está bem e que precisa ser visto. E com ajuda a gente consegue, né? A gente consegue se autoconhecer, a gente consegue melhorar tudo isso. E mais um pouco até, posso falar. E como que a gente pode, então, de fato ajudar? Caso nós identifiquemos alguém, agora falando, né, todos esses aspectos.
alguém da nossa família, alguém do meio do nosso trabalho, alguém da nossa comunidade, né, um vizinho, que talvez esteja apresentando um pouco desses sintomas que a gente citou aqui, eu estou percebendo alguma coisa, então o que eu posso fazer a partir de agora para tentar ajudar essa pessoa, né? O primeiro passo é a gente não ter medo de se aproximar, não ter medo de conhecer, não ter medo de perguntar de fato o que está acontecendo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, lembra, a pessoa está muito fragilizada, ela está sofrendo. E, geralmente, ela se isola, tem um motivo, é pelo medo do julgamento, desse não entender, porque ela mesma já não se entende, então ela não precisa que outra pessoa também fale, não sei o que está acontecendo com você, né? Eu não sei o que fazer. Então, ela tem medo disso. O mais importante é a gente se aproximar da pessoa estando aberto. Aberto para conhecer ela. Aberto para conhecer a realidade dela. Lembra, o sofrimento do outro não se mede. Então, não dá para eu medir com a minha régua, medir com como é para mim. Então, eu tenho que me aproximar partindo da ideia que eu não sei de nada, mas eu quero que ela me conte o que está acontecendo no caso. E aí, ela vai começar a se abrir. Só que conforme a pessoa conta, né, para nós sobre o sofrimento dela, a gente tem que estar atento sobre a nossa reação, porque ela diz muito. Então, se a pessoa ela tá compartilhando algo comigo, eu tenho que tomar cuidado com o meu rosto, como que eu estou olhando para ela, porque às vezes um olhar nosso diz mais que 1000 palavras, né? Então a gente vai olhar assim, sabe, meio que desclassificando. Aí isso já pode ser fatal, aí que a pessoa fica realmente mais séria no sofrimento. Outra coisa, a gente tem que evitar falar. Muitas vezes a gente quer estar com o discurso pronto, a gente quer dar uma resposta para a pessoa, quando ela precisa ser ouvida. E se você não souber o que falar, não tem problema, seja sincero. Olha, eu sei que é difícil para você, né? Eu estou vendo o que você está falando, eu acredito em você, eu confio nesse sofrimento, mas eu também não sei o que fazer, né? Eu não sei como eu posso contribuir. Mas eu sei que tem tratamento, a gente pode sair dessa. Então, se oferece para ir junto, para buscar um tratamento efetivo, para acompanhar a pessoa no psicólogo. Vejam, esse estar junto vai representar muito mais do que qualquer palavra. Só que tem que ser um junto aberto, né? Um junto sem crítica, um junto sem julgamento, um junto sem preconceito, um junto sem discriminação. Porque a gente faz e não percebe. Não percebe mesmo, né? De tão naturalizado, infelizmente, que às vezes está no nosso dia a dia. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Não banalizar, nunca falar que é loucura, que é frescura, que é fraqueza da pessoa. A gente não precisa opinar. Relacionar, por exemplo, mas com fulano já aconteceu e ele está super bem, já passou. Também não. Nem dar sermão, né? Oferecer, falar assim, nossa, mas você é tão bonito, você é tão saudável, você tem uma família tão boa, por que você está assim? Percebam que todas essas posturas, de alguma forma, estão anulando o sentimento da pessoa. E se você desclassifica como ela está se sentindo, você está desclassificando ela também. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Né? Muito cuidado. Até a frase de incentivo, às vezes. Levanta essa cabeça, né? Seja positivo, veja o lado bom. Porque não é o momento. Não é o momento. Então, vejam que dá para a gente ajudar, mas com muito cuidado. Por isso que a informação é importante. Quanto mais a gente fala sobre, mais a gente consegue assumir uma postura adequada para lidar com o sofrimento das pessoas. Inclusive com o nosso. Né? Lembra, sempre parte da nossa realidade para olhar para quem está do nosso lado. E o mais importante de tudo, né, aqui dessa nossa conversa, é chegar nesse ponto. Quando a gente tem noção de tudo que está acontecendo, a gente tem que saber que tem uma saída para o sofrimento. Se é doença, ela tem cura. Nesse caso, tem, graças a Deus. Então, a gente tem que encorajar as pessoas a conseguir ajuda profissional.
a rede de comunicação, a rede afetiva, né, a de relacionamento, ela contribui muito. É graças à comunicação que a gente está aqui se falando, e é graças à afetiva que a gente vai ter alguém para compartilhar, né, para contar de fato com a primeira ajuda, o acolhimento. Mas é só um profissional. É um profissional que vai saber lidar de fato com isso e vai conseguir ajudar a pessoa a superar esse momento. Então, eu penso que assim, a gente pode tirar como moral da história hoje é justamente isso, né? Quebrar aquela ideia de que é coisa de gente fraca, porque nós estamos falando de uma doença, que ninguém está imune a isso, todos nós podemos vir a adoecer porque faz parte da condição humana. E a gente não pode desprezar o que a gente sente. Né? Então, repensemos um pouco como que está sendo a nossa vida, como que nós estamos olhando, como que as coisas estão chegando até nós e o que que gera dentro de nós tudo isso. O que que gera e o que que a gente faz. E a partir disso a gente vai conseguir ajudar o próximo. Nunca olhemos alheio, né? Ai, comigo está tudo bem, então não tem problema. Porque a gente viu aqui que o suicídio é algo que é muito maior do que parece. E está relacionado, infelizmente, com questões sociais. E muitas vezes a gente peca por não saber lidar melhor com as pessoas que estão à nossa volta. Não saber, de fato, conhecer a pessoa do jeito que ela é. A gente tem muito disso. Então, acredito que o convite hoje seja repensarmos em tudo e vermos que juntos a gente consegue, sim, ter uma vida de qualidade, ter uma vida que vai ter equilíbrio em relação a tudo que acontece, né? Porque eu não vou falar aqui que a gente vai ter uma vida feliz o tempo todo, porque aí eu estaria mentindo, faz parte da nossa condição. Mas diante de tudo que vai acontecer no nosso dia, a gente vai saber lidar, a gente vai aprender, a gente vai se transformar sempre. Mas vocês viram? Com ajuda, nunca sozinhos, sempre nas relações com os outros. E tem uma coisa muito importante, que eu acabei pulando, esqueci de falar. Mas em relação ao que a gente pode fazer também como prevenção, já que estamos novamente falando de adoecimento, a questão de ajudar o próximo é uma coisa muito importante. E isso é ciência, tá? É ciência. Se eu falei de relações sociais e afetivas saudáveis, de fato profundas, aqui entra quando a gente se envolve em projetos sociais, quando a gente tenta ajudar o próximo, isso é fato, a gente realmente recebe mais. Porque nós vamos ver um sentimento de pertença tão grande, de importância tão grande na nossa vida e na vida de quem a gente pode ajudar, que nós vamos conseguindo adquirir, de fato, a razão da nossa existência. Que aí é o cerne, né, o ponto central da nossa vida. Como que nós estamos relacionando? Com a gente, né, em primeiro lugar, com o mundo e com os outros. E aí a gente vai atribuindo um sentido para tudo isso. E quando nós conseguimos atribuir o sentido para tudo isso, a gente consegue ter uma vida de qualidade, ter uma vida de fato equilibrada, com saúde. Né? Então, eu penso que o meu convite hoje seria esse, a gente repensar, ter uma noção melhor sobre o tema, que é um tabu, infelizmente, e deixar claro, vamos compartilhar, vamos sim falar sobre isso, né? Vamos ver tudo que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, e talvez tenha alguém que está acompanhando que vai se enquadrar no sofrimento, vai ver que está passando por algo desse tipo. E aí fica o nosso convite. Peça ajuda, não tenha medo, não tenha receio, saiba que sempre vai ter alguém, né, disposto a te acolher, a te entender e a te ajudar. Porque, mais uma vez, a nossa vida merece ser vivida, e vivida de qualidade. Ter uma vida digna. Tá? E em relação a profissionais que podem ajudar, já que a gente falou aqui que o profissional é o mais indicado, realmente, quando chega nesse nível de sofrimento, é o psicólogo, sempre, né, em primeiro lugar, e o psiquiatra. Às vezes a gente tem aquele preconceito porque não sabe do que se trata. Fala, ai, mas isso é coisa de louco. Não, é coisa de sentimento, de emoção, de comportamento. Percebam, da mesma forma que a gente nasce e vai no pediatra para acompanhar o nosso desenvolvimento do corpo,
a gente deveria, né? Quem sabe chega um dia lá, também ter a chance de passar com um psicólogo, para ir se autoconhecendo. A gente tem que desenvolver internamente também. E talvez seja por isso que nós não olhemos para esse lado nosso, ignoramos muitas vezes, deixamos de lado. A gente olha o que aconteceu no dia, mas não como a gente se sentiu. Então, o psicólogo, né, durante a terapia, vai conseguir nos ajudar a realmente sair desse sofrimento, assim como o psiquiatra, porque muitas vezes vai ser necessário tratamento medicamentoso para suspender os sintomas, e aí é uma relação juntas, tá? São profissionais qualificados que vão poder, de fato, ajudar. E se você tiver alguém em crise, né, algo mais extremo, aí a gente sempre orienta a chamar o SAMU, porque eles são profissionais que têm esse caráter emergencial e que também são preparados para esse tipo de coisa. Outra coisa que eu queria deixar também aqui como orientação é o CVV. Não sei se vocês conhecem, mas é o Centro de Valorização à Vida. É muito legal, porque eles são uma associação sem fins lucrativos e que eles promovem a escuta. Então, é uma escuta adequada nesse caso, igual a gente falou aqui. E é uma coisa que funciona 24 horas por dia, é gratuito. Então, se você está sentindo que você precisa falar, precisa desabafar, precisa conversar com alguém, mas não está encontrando, é uma alternativa, tá? O número de lá é 188, qualquer coisa a gente posta na página aí depois também. Dá para falar por telefone, pelo próprio site deles, né, por escrito, e lá vocês vão encontrar pessoas que estão capacitadas, né, eles foram formados para isso, para poder acolher esse seu sofrimento. Tá? Então, a gente pode ver que sempre tem uma forma de ajuda, sempre tem uma forma de conseguir superar a dificuldade. Basta a gente se unir e procurar. Certo? Espero que esteja fazendo sentido, né, para vocês, mas podem ir comentando, tá, gente? Depois eu dou uma olhada e a gente vai respondendo também à medida do possível. Mas o que eu tinha para falar mesmo era isso. A gente tem alguma coisa para falar? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, gente. Tá, a Luciana Fênix. Luciana, seja bem-vinda. Ela falou assim: eu tive depressão pós-parto. Tomava remédios fortes. Eu pensava que não iria ser curada e, no íntimo, eu pedia para que o Senhor Jesus Cristo me levasse desse mundo. Depressão vem com o suicídio. Luciana. Bom, como você falou no passado, eu acredito que você tenha conseguido o tratamento, certo? Espero que sim. Mas isso vai de encontro do que a gente está falando, né? Tá vendo, gente, como que realmente isso é real? Às vezes nós distanciamos, mas acontece. E quando acontece, é o que se passa, é uma doença. E vejam, aqui com a Luciana foi uma situação que eu não tinha falado, né? Que foi em relação ao pós-parto. E aí disso que veio a depressão. E quando a gente cai nesse adoecimento, realmente acontece, né, essa distorção com a realidade a ponto de que a gente acha que o suicídio é a saída. Complicado mesmo. Mas, Luciana, obrigada pela participação. Espero que, de alguma forma, esse momento que nós estamos tendo esteja te ajudando também, né, a clarear um pouco mais as coisas. Espero que você tenha conseguido o tratamento efetivo, né, o profissional, e também a rede de apoio. E até esse seu depoimento é importante, porque é um testemunho. É um testemunho de que acontece, mas que a gente pode sim superar. Vem de encontro tudo que a gente está falando, né? Torna mais real ainda. Então, muito obrigada. Mais alguma coisa? Não, né? Então é isso. Acho que a gente vai encerrar. Mas, como eu disse, depois nós vamos repassar tudo bonitinho, eu dou uma olhada. Qualquer coisa eu respondo também depois, tá bom? E tem só uma questão que eu esqueci, deixei anotado para não esquecer, é que vai ter certificado de participação. Então, se alguém tiver interesse em relação ao que nós tratamos aqui hoje, fica atento na página. O pessoal da Pascom vai disponibilizar um link, né, para poder preencher lá, vai ser coisa simples, mandar mesmo o nome, e aí depois vai receber o certificado, tá bom?
Então, é isso. Fica aqui o meu agradecimento, o meu convite, mais uma vez, para ir sempre revendo o que tudo isso está gerando dentro de vocês, essa informação, tudo o que está acontecendo, mas também esse sentimento de esperança, de que a gente pode mudar essa realidade, partindo de nós mesmos, para depois, de fato, ajudar quem está do nosso lado. Então, que estejamos mais atentos, com os olhos mais abertos, com o coração mais aberto, para realmente acolher o outro do jeito que ele é, né? Livre de julgamento, livre de discriminação, de exclusão, mas vamos acolher a todos com amor e dar espaço para essa pessoa participar da nossa vida. Lembra? Essa troca é fundamental. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação, pela presença. Espero termos outras oportunidades em breve e fiquem à vontade, até para sugerir. Estamos aqui para ajudar, então, né, o que a gente puder fazer é só vocês falarem aí. Agradeço ao pessoal da Pascom também por esse trabalho, muito importante. E é isso. Deus abençoe a todos e até a próxima.